casa nem para dar bom dia pro vizinho, viu? Trancado. Opa. Não, a gente está um pouco nativo. Eu já comecei a relaxar. Eu já comecei a relaxar um pouquinho. Já voltei ao futebol uma vez por semana. Olha, mas deixa eu fazer um relato aqui, doutor Xavier. Nós, em 1.800 colaboradores, nós tivemos 111 ou 120 casos, né? Desde o início. Hoje, eu tenho 30 pessoas com... Então, esperamos aí que tenha um aumento significativo do número, né? Tem uma segunda onda aí, com certeza. Com certeza. Temos que ficar espertos. Pois é, Roberto, eu nem a minha turma da ciência está jogando futebol, a minha turma da música já está começando a se juntar, eu ainda não tive coragem de ir para o boteco, viu? Mas o Elmer... Doutor Roberto, pode começar, por favor. Transmissão agora. Transmissão. Já posso? Não, primeiro tem um vídeo. Sim, né? Já foi o vídeo. Já? Já posso iniciar? Sim. Ok. Boa tarde a todos e todas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao painel de pesquisa mineral no Brasil, Covadis, uma parceria IBRAM-ADIMB na programação do Exposibram 2020. Eu sou Roberto Pérez Xavier, diretor executivo da Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB, e eu vou ser o moderador desse painel. Antes de mais nada, eu gostaria de dar uma breve contextualização no tema desse painel. Tem sido muito comum e recorrente o diagnóstico de que o Brasil dispõe de um conjunto significativo de províncias minerais localizadas em terrenos geológicos diversos e que apresentam grande potencialidade para conter vários tipos de depósitos minerais de importância econômica. No entanto, eu acho que a tendência hoje é de que esse discurso se transfira, passe para um outro patamar de discussão, que é como transformar esse potencial efetivamente em riqueza para produzir bens minerais, para atender as indústrias de base e promover o desenvolvimento econômico e social para a nossa sociedade. E um dos componentes principais para alavancar essa cadeia produtiva mineral, sem dúvida, é promover a descoberta de novos depósitos minerais, ou seja, a pesquisa mineral. Hoje nós temos uma equação que, de certa forma, tem que estar balanceada. Da cadeia mineral seria mais pesquisa, mais depósitos, mais reservas, igual a mais minas, mais commodities minerais produzidas, maior desenvolvimento socioeconômico. Bom, é exatamente o objetivo desse painel, que é discutir o componente pesquisa mineral dessa equação, né? Ou seja, analisar os rumos que a pesquisa mineral está tomando no Brasil. E para isso, para contribuir com essa discussão nesse tema, nós temos um time de profissionais extremamente experientes na área de geologia, representantes do governo e empresas, todos atuantes no setor mineral. E eu então, gostaria de fazer a apresentação dos nossos panelistas que vão contribuir com essa discussão, iniciando com a Lília Mascarenhas Santo Agostinho, que é secretária adjunta da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado, Lília. O Márcio José Remédio, que é o diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, que é o nosso Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado, Márcio.
Elmer Prata Salomão, empresário que hoje gerencia várias empresas de exploração mineral e produção mineral, além de ser conselheiro da BPM. Muito obrigado, Elmer. Owen Hatton, o gerente de exploração mineral da OZ Minerals, que é uma empresa de exploração mineral e mineração da Austrália. E, finalmente, obrigado, Owen. E, finalmente, Paulo Fernando Ravassi Pires, também gerente de exploração mineral, mas da Nexa Resources do Brasil. Cada um dos meus colegas vão fazer uma apresentação de 10 minutos para depois a gente abrir para as perguntas. E a ordem, eu gostaria de iniciar com a Lília. Por favor, Lília, o show é seu. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar, agradecer essa oportunidade, cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar os meus colegas painelistas, para que possamos, então, trabalhar essa tarde com esse tema que é tão empolgante para todos nós que somos do setor. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela. Ela vai apresentar. Um pequeno... Bom, todos me veem? Por favor, todos me veem? Não. A sua tela, não. Então, ainda não consegui compartilhamento. Esse é um pedaço um pouco mais complicado que todos temos. Faz parte. Vamos ver como é. Faz parte. Compartilhar. Janela do aplicativo. Aqui. Está vindo agora. Sim. Estamos vendo, Lília. Ok. Bom, então agora, iniciando, eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas do governo para a exploração mineral. Lembrando a todos que as perspectivas do governo podem se traduzir em diretrizes, políticas, regulação. Esse é o nosso papel. Então, vamos ver o que nós temos hoje como essas perspectivas. Nós tivemos ao início do governo dessa nova gestão algumas diretrizes de políticas lançadas pelo governo federal, basicamente sobre governança, estabilidade regulatória e jurídica e previsibilidade. Com base nessas premissas, o Ministério de Minas e Energia promulgou, adotou diretrizes gerais para o setor, que estariam aqui resumidas, né? Aumentar a atratividade do setor mineral, dinamizar a pesquisa mineral e a produção e a sustentabilidade sempre na mineração em qualquer uma dessas atividades produtivas. Com base nessas duas diretrizes maiores, nós entramos então para a parte prática. Nós temos a questão orçamentária do governo, nós temos o que chamamos aqui de PPA, mas que é o planejamento de médio prazo que é previsto na Constituição Federal e que a cada 4 anos ele é feito, é uma questão orçamentária, né? Esse período de 2023 tem como bases dos seus planos planejar, priorizar e alcançar. Isso é muito importante, porque isso foi feito com o olhar de 2019, olhando para o quadriênio seguinte, mas que nos restringe do ponto de vista orçamentário, ou nos dirige do ponto de vista orçamentário. Também com um outro olhar, já de longo prazo, agora voltado para o setor mineral, nós temos o Plano Nacional de Mineração, que foi feito com uma ampla participação do setor produtivo, da academia, de todos os atores, e que foi promulgado em 2011, com um trabalho finalizado em 2010. Ele é um alicerce, ele é um olhar, embora um olhar de 10 anos atrás e muita coisa mudou, ele seguramente tem uma contribuição importante de todos os atores e que precisa ser considerado. Com base em todas essas diretrizes,
Foi feito nesta gestão, então, foi promulgado até este ano, metade do ano, o que nós chamamos de Programa Mineração e Desenvolvimento, que traz, então, as diretrizes para o setor. Isso foi promulgado numa portaria, em meados desse ano, com um atraso de 6 meses, devido, inclusive, aos eventos diferentes que nós tivemos este ano, quanto à situação de pandemia, ano passado, com os eventos de mineração que todos bem conhecemos. O que é este programa? Este programa, ele se volta, procurando reunir aquelas diretrizes todas que falei, para uma expansão quantitativa e qualitativa do setor mineral brasileiro. Aqui tem uma figurinha de um DNA mostrando que essas duas linhas, aumentar, mas com qualidade, elas têm que estar intrinsecamente associadas, ok? Esse programa, então, define as diretrizes, mas não são as diretrizes para o governo, são as diretrizes como se fosse um guia para todos os atores envolvidos na atividade de mineração, tanto os atores da iniciativa privada, como os atores públicos e também ao longo da cadeia produtiva mineral. Ele para nós é o guia, nossas ações, as ações do governo nessa gestão estão inseridas dentro dessas diretrizes. Objetivo maior, transformar o patrimônio mineral em riqueza para desenvolvimento do país, sempre com aquele compromisso socioambiental e, claro, o compromisso econômico também. Esse programa, ele é dividido em 10 planos e 108 metas. Dentro dessas metas é que se inserem ações. Não há uma distribuição equânime de metas dentro dos planos. Não. Eles foram construídos, né, essas metas foram construídas em função de diversas ações necessárias. Então, por exemplo, o plano que tem mais ações, ou mais metas, é o compromisso socioambiental na mineração. Então, vou passar rapidamente esses planos, um voltado para a economia mineral, o outro para a questão de sustentabilidade, outro para o patrimônio, conhecimento geológico, o outro para expandir a mineração em novas áreas, aqui para investimentos no setor mineral, um plano bastante importante também, agregação de valor, inovação e melhoria tecnológica das atividades de mineração, 2 planos relacionados à governança e gestão com eficiência, onde se insere também até a estruturação da própria agência, um outro plano de mineração legal para combater as práticas ilícitas na mineração e um plano para a conscientização da sociedade sobre a importância e o que é a atividade mineral, desde que, infelizmente, até hoje nós temos pouco conhecimento da população sobre esse aspecto. Bom, voltando para nosso painel de hoje, nós temos 2 planos que se voltam mais diretamente para essa questão da pesquisa. Um, ampliação do conhecimento geológico brasileiro, e o outro, o avanço da mineração em novas áreas. Então, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe esses planos. Então, esse plano de ampliar o conhecimento geológico, voltado para o patrimônio mineral brasileiro, ele tem 15 metas. Essas 15 metas, dentre essas 15 metas, nós temos 7 metas que são mais direcionadas para pesquisa, e temos outras que tangenciam, por exemplo, essa de melhoria da pesquisa e desenvolvimento na área de geociências e pesquisa mineral, tangencia a pesquisa. Temos metas para aprimoramento da CPRM, do nosso serviço geológico, que, claro, convergem para lá também para pesquisa. E aí temos as questões de riscos naturais, questões hídricas, mapeamento agrogeológico, ou seja, são coisas, são
metas relacionadas ao conhecimento geológico, mas não diretamente relacionadas com a pesquisa. Então, vamos olhar um pouquinho as metas relativas à pesquisa. Nós temos aí ampliação dos levantamentos geológicos, geofísicos e geoquímicos, a estímulo para prospecção e pesquisa de bens minerais prioritários. Esse termo, bens minerais estratégicos, ele está muito confuso no seu conceito. Então, nós elegemos um conjunto de minerais prioritários, que são aqueles que o Brasil depende de importação, são aqueles que se voltam para o agronegócio, são aqueles que fazem parte das inovações tecnológicas para todas as áreas. Então, nesse conjunto de bens minerais é que estará o nosso foco, tá? E quando eu digo nosso, ele também rebate para o próprio serviço geológico. Promover e estimular as empresas dedicadas à pesquisa, aumentar o conhecimento geológico tanto das bacias sedimentares como da plataforma continental brasileira. Então, aqui nós já estamos falando de coisas que convergem para a pesquisa, mas tem não só a conotação da pesquisa mineral. E temos aqui duas metas que são voltadas para nós estarmos aproveitando melhor todo o conhecimento geológico que é obtido no Brasil e que acaba se perdendo dentro dos processos minerários que ficam depositados na ANM. Então, há um movimento nesse sentido bastante coordenado e que o setor será bastante consultado para a liberação dessas informações, mas que, sem dúvida nenhuma, enriqueceriam e muito o conhecimento do território. Tá? E temos também aquela questão de organização do nosso patrimônio e a memória da pesquisa geológica nacional. Nós, da formação de geologia, sabemos como é importante conhecermos o passado para nos embasar nas nossas ações. E aqui o plano de avanço da mineração em novas áreas. Minera Brasil. São 9 metas nesse plano, e todas elas voltadas para pesquisa mineral Covales. Uma meta de ampliação das áreas de aproveitamento mineral, metas voltadas à regulamentação, tanto da mineração em terra indígena, como em faixa de fronteira. Aqui um destaque de faixa de fronteira, a ideia é simplificar todos os trâmites para isso, inclusive mantendo a necessidade de manifestação da defesa nacional apenas quando a atividade estiver na fase de lavra. Também aprimorar a regulação que trata de cavidades naturais, que tanto impacta a mineração de minério de ferro, de calcário, principalmente. Estamos em conversas bastante intensas com o Ministério do Meio Ambiente. Também a questão das zonas de amortecimento de unidades de conservação precisa ser revisto com um olhar de preservação ambiental, mas de atuação para que as atividades aconteçam, as atividades de desenvolvimento econômico e, consequentemente, social no país. Temos ainda a questão da lavra de minerais nucleares, onde o monopólio, se entende hoje de que o monopólio deve ser mantido, porque é constitucional, mas que nós podemos sim dinamizar e atrair o investimento do capital privado aqui em parcerias com as indústrias nucleares brasileiras, não? Então, estamos fazendo uma regulação boa para deixar bem claro esses modelos de parceria. E entra aqui a agilização da outorga de títulos minerários, digamos assim, essa demanda intensa de todos que atuam no setor. E temos, finalmente, a oferta pública de áreas. As áreas em disponibilidade da ANM também é uma demanda forte do setor, pouca coisa aconteceu até o momento, mas há um planejamento, um cronograma, mais do que um planejamento geral, há um cronograma já para conseguir limpar todas essas áreas de disponibilidade que se encontram como um passivo na ANM, acumulados desde 2016,
elas serem ofertadas até o final de 2022, meados de 2022. E, finalmente, a oferta pública dos títulos minerários da CPRM. Hoje mesmo teve lançamento de mais 2 editais. Existe também um cronograma, e vou repetir a fala do presidente da CPRM de hoje, dizendo que a intenção é, em 2 ou 3 anos, estar liberando todos esses títulos que são títulos minerários da CPRM, estar liberando em rodadas de leilões. Bom, então eu aqui trouxe aquilo que é diretamente voltado para a pesquisa mineral, mas muitas metas e as nossas ações dentro dessas metas, de alguma forma, caminham para incentivo à pesquisa mineral, aquela questão de financiamentos em que estamos trabalhando fortemente, a questão de agilização da outorgas, que está aqui, mas nós temos uma outra questão, que é a estruturação dos procedimentos de outorga, não apenas a agilização, mas a estruturação de uma forma diferente, mais moderna, mais compatível com o mundo de mineração atual. E eu vou, então, encerrando por aqui, agradecendo bastante a oportunidade, me colocando à disposição para perguntas que se façam necessárias. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a você, Lília, pela apresentação. Eu gostaria, então, de convidar o Márcio Remédio, da CPRM, por favor, para a sua apresentação de 10 minutos. Obrigado. Obrigado, professor. Eu preciso que autorizem o compartilhamento de tela. Antes, eu queria agradecer o convite para a DIMB e IBRAM, né, e dizer que o Serviço Geológico se sente honrado em participar desse painel, e eu, em especial, por estar compartilhando esse ambiente com pessoas que eu admiro há muito tempo. Então, ok. Bem, professor, o senhor disse inicialmente, né, que nós precisamos da descoberta de depósitos, né? Descoberta de depósitos minerais. E o que nós estamos trabalhando nesse sentido, né, para promover a descoberta de depósitos minerais? O Serviço Geológico tem trabalhado na interpretação de dados geofísicos, né? Nós temos o levantamento aerogeofísico praticamente de 93% do cristalino brasileiro, então, de mag e gama, né? Então, esse produto precisa ser interpretado e entregue principalmente para o pequeno e médio empreendedor, porque um software de interpretação de tratamento de dados geofísicos chega a custar R$500 mil uma assinatura. Então, nós temos aqui um corpo técnico bastante capacitado que deve ajudar significativamente entregando novos produtos. Então, nós vamos fazer a interpretação em formato de cartas 1/100.000 para todas as províncias minerais do Brasil. Começamos agora com a Juliana Teles Pires e devemos até o fim do ano entregar aí um pacote com 82 folhas 1/100.000 de interpretação, cartas de anomalia geofísica e geoquímica associadas para facilitar para incentivar, né, a pesquisa e, de alguma maneira, contribuir. Né, nós estamos em áreas com um pouco mais de conhecimento geológico, geoquímico, né, fortemente investindo em mapas de favorabilidade, né. Nós estamos redirecionando nossas ações para o mapeamento geológico, né, o mapeamento geológico é fundamental, né. Nós estamos reestruturando o nosso banco de dados geocientífico de maneira que ele facilite o acesso, ele seja acessível e permita a utilização das novas ferramentas disponíveis aí e todo o data science. Então, a doutora Lília já disse que existe uma ação coordenada para a integração de dados da ANM com o do Serviço Geológico. Eu acho que nós vamos ter um salto em qualidade, em número de informação, em quantidade de informação nesse sentido,
que vai permitir, sim, uma ampliação do conhecimento geológico no país, né? Bem, e no futuro, o que nós pensamos aqui é ter um alinhamento, né? Essa é a ordem, é o direcionamento que recebemos, tanto do Ministério quanto da presidência da CPRM, que é o alinhamento com o setor produtivo e principalmente com o setor de exploração mineral, que é um dos principais consumidores dos produtos desenvolvidos aqui na Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, né? Então, esperamos aí num futuro breve, inclusive, consultar o próprio setor e a sociedade das iniciativas, os planos anuais de trabalho, serem talvez um objeto de consulta pública antes da implementação. Então, consultar os especialistas, isso seria muito importante, esse feedback. E uma das iniciativas que eu gostaria de aproveitar a oportunidade é o lançamento da iniciativa. Lançamento dessa iniciativa que está sendo desenvolvida no Serviço Geológico do Brasil, que é a plataforma de geração, difusão e informação para o conhecimento, para o planejamento da exploração mineral no Brasil. Então, esse é um tema que eu vou gastar alguns minutos falando sobre ele. Então, bem, o que é a plataforma? A plataforma, ela foi concebida, está sendo concebido o plano diretor, né? Um plano diretor que tem um foco que é disponibilizar informações para o planejamento estratégico da exploração mineral. Concepção, desenvolvimento, implementação, né? Será um módulo do GeoSGB, que é o banco de dados do Serviço Geológico, né? Implementação será feita em estágios, né? Tem a conciliação de nomenclaturas e nós vamos... deixa eu só voltar. Okay. Nesse sentido. Então, nós vamos permitir o acesso de 3 ou mais opções, básico, intermediário e avançado. Então, são layers que permitem... nós temos um conceito de one-stop shop. Então, são diferentes bases de dados, né? Diferentes bases de dados no mesmo plano que permite você formar seus planos de informação. Então, seja informação de geologia, de infraestrutura, de energia, disponibilidade hídrica, isso para você compatibilizar. Então, a inovação vem no sistema estratégico uma estratégia de inteligência geoespacializada, né? Isso é muito importante, né? Os benefícios são a disseminação do conhecimento, né? E o aprendizado, né? Promover e realizar, divulgar estudos, né? Que permitam promover oportunidades de investimento, né? E contribuir para a solução de conflitos, estimular, promover a análise de condições de competitividade, sustentabilidade na exploração, subsidiar e orientar o planejamento estratégico dos investidores, subsidiar e orientar a formulação e implementação de políticas e estímulos das agências governamentais. Então, isso são diversos benefícios através de uma plataforma que pode trazer para nós o aumento da competitividade, colocar o Brasil dentro do ranqueamento na hora de fazer a seleção de alvos em função dos nossos concorrentes, colocar essa quantidade de informação de maneira estruturada, acessível e que permita um entendimento através da transparência de informações, da informação, né? Nós teremos alguns resultados. Essa é uma plataforma que já tem referências, né? O Serviço Geológico americano, canadense, o australiano já tem plataformas. Temos outras plataformas, tipo a CEDAR, o OPACHE, o SP Global Market Intelligence, o próprio Pronasolos. Então, trazer essa gama
de plataformas, de informações, de bases de dados para um plano, permite uma visão estratégica sobre esse tema, né? Então, é uma base institucional que está sendo desenvolvida dentro do Serviço Geológico, né, e implementada pelo Serviço Geológico, deverá contar com outros participantes, o próprio Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, entidades representativas do setor, né, e muitas outras, né. Então, o objetivo é promover integração e sistematização, análise e difusão do conhecimento e do aprendizado requeridos para o planejamento da exploração mineral, né? Isso subsidiar e orientar o planejamento estratégico dos investidores. O arcabouço, né, a plataforma vai ser estruturada e implementada a partir de 3 componentes, que é a integração da base de dados, indicadores de comportamento de exploração mineral, estudos de suporte ao planejamento estratégico. Ela vai contar, claro, né, com uma seguinte base de dados, com informações da agência, do próprio GeoSGB do Serviço Geológico, do IBGE e mais muitos outros também, né? Então, a base de dados de economia, de geologia econômica, CPRM, ANM e outras, mercado mundial, mercado nacional, né, estudos de mercado, IBGE, aspectos territoriais, socioeconômicos, socioambientais, aspectos de infraestrutura, essas bases de dados em um painel, em um one-stop shopping, né, permite desenvolver planos de informação. E esses planos de informação que irão permitir você apontar oportunidades, né, as oportunidades. Então, com essas informações, o usuário poderá criar seus próprios dashboards e, a partir daí, fazer sua avaliação sobre as possibilidades, o custo de operação em certos ambientes geológicos, o custo de exploração, a concorrência, qual é a posição, o ranqueamento dessas unidades, desses projetos dentro de uma carteira de negócios. Então, isso traz informação, né, estruturada, confiável, né? Então, isso é importante no nosso sentido. Aqui um exemplo de uso da plataforma. Aqui nós estamos na província Carajás. Então, o usuário seleciona um alvo com 2 ocorrências, né, e na sequência ele precisa saber qual é a situação frente aos títulos da agência, né? Então, ele percebe, ele terá a informação, a possibilidade de iluminar lá os títulos da agência, e ele percebe que tem uma área livre, ela passa a ser um objeto de exploração. E ele avança ainda, ele vai ter que ver outras oportunidades. Se existem algumas áreas de restrição, ele percebe que aqui é uma área indígena, então ele tem que descartar essa área como pesquisa. Mas se não fosse uma área indígena uma área restritiva, ele continuaria a sua pesquisa. Então, ele ia avançar para quê? Para disponibilidade hídrica, para aspectos de energia, infraestrutura. Então, esse tipo de informação atualizada, né? Todos trabalham assim, com seus bancos de dados, né? Seus bancos de dados que permitem o desenvolvimento dos seus planos de trabalho. Porém, uma plataforma que ela não faz o download, ela não está coletando as amostras, mas ela está se informando nos respectivos bancos de dados. Isso traz uma atualização quase que em tempo real. E o Serviço Geológico tem uma infraestrutura de geocientífica hoje, uma estrutura de tecnologia da informação que permite muita velocidade nesse tipo de ação. Bem, finalizando aqui, o que são as perguntas e demandas dos usuários.
Qual é a probabilidade de se descobrir e delinear uma nova jazida? Qual o custo médio da descoberta? Qual é a posição competitiva da descoberta de uma jazida para aproveitamento, né? Selecionando aqui. Eu vou encerrando com o grupo que tem trabalhado nessa plataforma pelo Serviço Geológico, e deixo aqui o meu contato para maiores informações. Em função do tempo, estamos à disposição. Obrigado, professor. E então, de convidar o Elmer Prata Salomão para suas considerações de 10 minutos. Por gentileza, Elmer. Ok, obrigado, Roberto. Eu quero cumprimentar meus companheiros de painel, agradecer a DIMB e ao IBRAM e reconhecer o bom trabalho conjunto feito nesse Congresso Brasileiro de Mineração. E vamos, para não gastar tempo, vamos iniciar logo. Bom, para a gente melhor encontrar os COVAD, ou seja, os caminhos por onde nós vamos, é conveniente que a gente conheça também o território onde nós estamos. Como está hoje a pesquisa mineral no Brasil? Ou seja, o BISUMOS, em latim, para ficar na mesma linha do nosso coordenador Roberto. Bom, eu busquei, então, uma série de estatísticas e busquei comparar essas estatísticas com países que têm potencial exploratório semelhante ao Brasil, principalmente Canadá e Austrália, para a gente ter uma ideia de onde estamos. Temos que reconhecer que o Brasil não tem estatísticas sobre o setor mineral, não tem estatísticas sobre exploração mineral. Por isso a gente celebra a chegada do boletim do setor mineral da SGM, que pela primeira vez um documento oficial traz um gráfico com os investimentos em exploração mineral do Brasil. Ainda é pobre se a gente comparar o que faz Canadá e Austrália, mas pode melhorar, como nós vamos ver adiante. Um rápido cenário da exploração mineral do Brasil em 6 rápidos pontos. Primeiro, a exploração mineral brasileira é concentrada enormemente no minério de ferro. Produção. E as jazidas de alto teor, quer dizer, com as estatísticas que nós temos hoje, com as reservas disponíveis, 32 bilhões de toneladas em input superior a 450 milhões de toneladas ano, em um pouco mais de 60 anos nós teremos esgotado as nossas reservas de minério de ferro de alto teor. Teremos que nos organizar para suprir 67% da nossa produção mineral. É claro que há minério de ferro ainda com baixo teor, que exigem beneficiamento, exigem pelotização, exigem transporte, e essa é uma nova situação, porque nós vamos ter que competir com países que estão muito mais perto do nosso principal mercado, que é a China, e também não sabemos quando é que a China vai diminuir a sua urbanização e a sua necessidade de ferro. Por isso, nós temos necessidade de desenvolver novas jazidas e minas para diminuir essa dependência e manter o país como um player internacional no longo prazo, que não é tão longo assim, 60 anos passam muito depressa. Bom, segundo ponto, nós não possuímos mecanismos de mobilização de capitais de risco como outros países têm. E os investidores nacionais não têm demonstrado aptidão para investimentos em exploração mineral. Nós dependemos da exploração mineral ainda do capital estrangeiro. Segundo o boletim do setor mineral, apenas cerca de 20% dos investimentos previstos para o setor até 2025 será feito por empresas com controle acionário nacional. Então, nós temos uma dependência grande, precisamos melhorar o nosso ambiente para recepcionar melhor os capitais externos. Item terceiro, a maioria das empresas brasileiras de mineração são pequenas e médias e padecem naturalmente da escassez de recursos para explorar. Quer dizer, o item 4, capitais internacionais que estão dispostos a vir para o Brasil, eles seguem a tendência internacional hoje
de investir em projetos avançados. As grandes casas de mineração concentram-se em projetos brownfield, ou seja, no entorno das suas próprias minas, com raros casos de diferentes, e é cada vez mais difícil a gente encontrar investimentos em projetos greenfield. A maior parte vai para projetos brownfield e já em estágio avançado. Em termos de atratividade, segundo o Fraser Institute, nós nos localizamos em 46º lugar entre 76 jurisdições pesquisadas, de modo que nós temos que melhorar o nosso ambiente para receber, para ser mais atrativos para o capital estrangeiro. E nós enfrentamos naturalmente dificuldades com o tempo de licenciamento mineral e ambiental dos projetos. A maior parte desses assuntos foi tratado no plano nacional da mineração, que foi exposto pela professora Lília, e nós esperamos que eles atuem nessa direção. Bom, como está a exploração mundial no mundo hoje? Segundo a World Exploration Trends, da S&P Global Intelligence, nós temos hoje, foram investidos em 2019 cerca de 9,8 bilhões de dólares em exploração mineral. Mais de 50% disso, um pouco menos, é para ouro, mantendo uma tradicional expectativa no mundo. Por natureza de projeto, quer dizer, foram investidos 36% desse valor no entorno das minas e mais 33% em projetos avançados, quer dizer, quase 70% do budget internacional foi para projetos avançados ou para brownfield. Na exploração de greenfield foram aplicados, segundo o World Exploration Trends, foram aplicados 2,5 bilhões de dólares, ou seja, 25% da receita total. Outros, algumas pequenas em governamentais, etc., que não são muito importantes. E por tipo de empresa, o que nós temos? Que as major companies investiram 4,95 bilhões de dólares, ou seja, 51% do budget internacional. As médias, outros 2,8 bilhões, seja 28%, e as júnior, 1,07 bilhão de dólares, ou seja, 11% do total. Esse total já foi no passado 60%, hoje é 11%. Né? Então, nós estamos vendo que isso reflete a dificuldade que as júniores estão tendo no mundo hoje de se capitalizarem para projetos greenfield. Bom, investimentos minerais no Brasil, investimento em pesquisa mineral no Brasil. Vamos seguir agora o boletim do setor mineral da SGM, que traz um gráfico de 2003 até 2019 dos investimentos. Nós dolarizamos isso pelos dólares, pelo valor médio do dólar em cada ano, né? E nós temos e ele informa no gráfico que os dados são do DIPEM, são da Declaração de Investimento em Pesquisa Mineral, da Agência Nacional de Mineração, que começou em 2013. Então, nós não temos informações sobre 2003 a 2013. Mas uma outra coisa importante para comparar isso com o mundo, por isso que essa comparação vai ser meio complicada, é que o DIPEM não contempla, por exemplo, investimento de exploração mineral nas concessões minerais. E no mundo todo isso é computado. Quer dizer, precisamos... A BPM deverá propor à DIPEM a alteração da DIPEM, né, dentro já dessa nova tomada de subsídios, né, que está em vigência, para que a gente aperfeiçoe a DIPEM, para que tenhamos estatísticas brasileiras melhores do que as atuais e pelo menos que possam ser comparadas com as estatísticas internacionais. Bom, por esse gráfico, o que nós temos? Nós temos que o investimento médio do Brasil de 2004 a 2019 foi de 170 milhões de dólares por ano.
E os investimentos em 2019 foram da ordem de 120 milhões de dólares. Vamos guardar esse número, porque nós vamos precisar dele em comparação nos próximos slides. Bom, vamos comparar então como são os gastos Brasil, Canadá, Austrália. O Brasil, com 119 milhões de dólares investidos em 2019, investiu 1,2% do budget mundial, dos 9,8 bilhões de dólares mundiais. O Canadá investiu 1,7 bilhão de dólares, correspondendo a cerca de 17,7% do total de exploração mineral. A Austrália investiu 1,8 bilhões de dólares, mais do que o Canadá, com 18,6% do budget internacional. Bom, então, nós estamos com 1,22, enquanto o Canadá está com 18, a Austrália um pouco mais de 18. Ainda temos um longo caminho para percorrer, né? Esses dados são oficiais dos governos canadenses. Nós temos que considerar uma coisa importante aqui. Nos valores mencionados, vamos dizer, por investimentos no Canadá e também na Austrália, eles são por headquarters, ou seja, por sede de empresas. Então, os investimentos que estão aqui são investimentos no país. As empresas canadenses ainda investem cerca de mais de $1 bilhão em outros países, inclusive o Brasil. Bom, vamos um dado interessante. Como é que nós investimos por quilômetro quadrado de território? Quilômetro quadrado de território, nós temos hoje, o Brasil com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós temos 14 dólares por quilômetro quadrado de território. O Canadá tem 174 dólares por quilômetro quadrado e a Austrália tem 236 por quilômetro quadrado. Quer dizer, eles têm pelo menos 6 ou 7 vezes mais do que investem por quilômetro quadrado de território do que nós investimos no Brasil. Então, talvez esse seja um número que nós podemos usar como meta. Quer dizer, quem sabe uma meta assim de alcançar 850 milhões de dólares, ou seja, 100 dólares por quilômetro quadrado no Brasil em 10 anos, né? Isso daria tempo para que o nosso parque de serviços, de sondagem, laboratórios, etc., se adaptasse a esses novos valores de investimento. Nós temos que lembrar que em 2012, quando houve um investimento aí da ordem de 300 milhões de dólares do Brasil, nós fizemos fila para fazer sondagem e para receber resultado de análise, né? Bom, por alvará de pesquisa, no Brasil, nós estamos investindo aproximadamente 67 centavos por hectare de alvará concedido. Ou seja, nós temos 180 milhões de hectares concedidos já em alvará, e com 120 milhões de dólares, isso significa aproximadamente 6 centavos de dólar por hectare. Ou 125 mil processos, 125 mil alvarás, mais ou menos, significa um investimento da ordem de 955 dólares por alvará. É muito pouco para encontrar jazida. Dado extremamente importante é esse de sondagens. No Brasil, nós não temos estatísticas de sondagem executadas. Nos outros países, essa estatística é muito precisa, inclusive especificando número de furos de sonda, se é em greenfield ou brownfield, etc. Mas no Brasil, a estimativa é que nós tenhamos aproximadamente 1,5 milhão de metros de sondagem por ano. O Canadá faz 4 milhões e 400 mil e a Austrália faz 10 milhões e 400 mil. São números bem expressivos, bem importantes, e na sugestão que a BPM vai fazer, a agência para modificar a DIPEM, nós vamos sugerir fortemente que que esses valores de sondagem sejam especificados nos alvarás. Se nós compararmos com a última tabela, quanto da produção mineral do país nós estamos aplicando em pesquisa mineral, essa é uma comparação. Quanto que nós produzimos em minério e quanto nós gastamos em exploração mineral.
os números também são expressivos, quer dizer, nós temos a nossa produção, nosso produto mineral brasileiro é de 38 bilhões de dólares em 2019, nós investimos 120 milhões de dólares, então nós temos aproximadamente 0,3% do produto mineral brasileiro aplicado em exploração mineral. O Canadá tem 4,7%, e tem um produto mineral menor do que o nosso, 2 bilhões de dólares menor do que o nosso. E a Austrália, que tem o produto mineral 3 ou 5 vezes, 4 vezes maior do que o nosso, aplica 1,37% desse produto mineral em exploração mineral. Então, isso é apenas para a gente iniciar o debate e para dar uma boa noção de como nós temos que avançar, né, nesse nosso caminho para a exploração mineral. Acho que todo mundo está consciente disso, todo mundo está trabalhando nessa direção e vamos agora construir prioridades e avançar na direção de encontrar novas jazidas. Obrigado, Roberto. Obrigado você, Elmer, pela apresentação e já imediatamente convido o Owen para a sua apresentação de 10 minutos, por favor, Owen. Vá. Tá vendo a tela? Tá, bora. Está vindo. Tá vindo. Boa tarde, gente. Sim. E obrigado pelo convite, Roberto. Felizmente estou aqui com vocês hoje para falar um pouco da perspectiva de um geólogo estrangeiro e que trabalhou faz uns anos agora no Brasil. Então, eu trabalho com Osminos, que, como mencionou Roberto, uma empresa australiana. Recente, chegamos no Brasil faz uns 2, 3 anos e isso é uma perspectiva meu e também da empresa e vou falar aumentando um pouco o que falou o Elmer agora sobre os gastos e orçamentos de explorações no mundo, mas bem da perspectiva mundial e umas razões porque pode ser que o ritmo na quantidade e mais bem na qualidade também, descobrimentos de cobre e ouro, os dois mais principais que estamos interessados, abaixaram muito nos últimos 10 anos. Há vários estudos que a gente pode ver, e também Elma mencionou S&P, que usa muitos dados assim, que tem muitas informações, e como pode ver aqui na esquerda, na taxa, o ritmo de descobrimento de cobre em tonelagem, são tonelagem desde 2010, ou mais bem, depois o GFC, Global Financial Crisis, em 2008 e 2009, abaixaram bastante. E a pergunta seja se isso foi só por o GFC ou por outro tema. Pode ser uma combinação de várias coisas. Se você vê, a gente vê aqui a taxa de descobrimento de cobre e ouro também, depois de 2008 e 2009, não é boa. Ainda assim, os descobrimentos que estão saindo hoje em dia, está saindo principalmente América Latina e a América do Sul, de México por abaixo, África também, isso mais bem por obviamente, os pórfidos dos Andes, também pórfidos da América Central, África por os de Zâmbia e, como se chama o outro? Não me recordo, ele de Ivanhoe Mines, por exemplo. Aí tem algumas, e mesmo com ouro, África e América Latina são com mais sucesso nos últimos 10 anos. Como pode ver também, aquele aqui em laranja, os orçamentos de explorações subiu muito a 2009 até 2015 mais ou menos, e baixou agora, está subindo de novo. E também temos pequena onda de descobrimentos de cobre, ouro, níquel na Austrália, agora em 2020, que eu vou falar um pouco mais disso em adiante. Então, como mencionou Elma, no próximo aqui, a gente pode ver de 94 até 2009, aqui um trend mais bem marcado, que é a divisão desde Greenfields e Brownfields. O Greenfields está baixando nos últimos 10, 15, 20 anos, comparado com o Brownfields. Bom, sempre a gente vai precisar fazer brownfields, vai ter mais possibilidades a sucesso com brownfields, como diz em inglês, na sombra do ouro na mina, shadow of the headframe. Aí também pode ver naquele gráfico aqui embaixo, o trend é por abaixo por greenfields. Também aqui, arriba,
tem os orçamentos que baixaram bastante desde 2010, 2011, tomando em conta o slide anterior que as tonelagens de cobre mais os onças de ouro não subiram muito, assim os descobrimentos, sem dúvida, como pode ver aqui na esquerda, temos Onto, de Vale, em Indonésia, que tem 15 milhões de toneladas de cobre, por exemplo, conteúdo. Tem Pantera lá no Carajás, que está com agora hoje, 350 mil toneladas de cobre, conteúdo, e vários outros aqui em todo o mundo. Algumas ficam muito velhos, por exemplo, eu trabalhei aquele aqui, Star Mountains, em Papua Nova Guiné, que está conhecido faz os anos 1970. Como vai ser Camoa, em Congo, e outro, Timok também. Mas, bom, voltando ao tema central aqui, o orçamento subiu, a quantidade e qualidade de descobrimentos baixou. Bom, aqui tem essa Number of Initial Resource Announcements, que marca descobrimentos, por exemplo, proxy para descobrimentos. 2012 subiu, mas agora a quantidade de tonelagem que está entrando no mercado baixou. Todo mundo sabe que cobre vai estar subindo com muita demanda nos próximos 10, 25 anos. A pergunta eu tenho aqui, por quê? Por que pode ser? Bom, pode ser muitas razões. Pode ser que a tecnologia não avança, os descobrimentos são mais profundos, a cobertura, temos que ser uma mudança de tecnologia, muitas outras opções. Mas onde vou eu nessa conversação agora minha opinião é que pode ser abaixamento, como mencionamos também, em greenfields, o orçamento de greenfields, abaixaram muito. E isso, ainda que é mais riscoso, tem mais risco que brownfields, obviamente tem um efeito, porque a gente que geralmente faz, as empresas que geralmente fazem os descobrimentos, por geral, são as juniors, e depois os grandotes ou grandaus, como mid-caps, majors, compram o descobrimento de juniors. Isso é. Então, as juniors necessitam capital, necessitam inversão para explorar, fazer pesquisa. Então, se não tem isso, e se é muito riscoso, e a gente não vai investir, inversão, perdão. E onde vou agora com aquele ponto? Em minha experiência, falando de meus anos trabalhando aqui, na Austrália temos um sistema do governo do estado, que vou falar um pouco mais disso agora, que fez um empurre muito forte em explorações em alguns estados na Austrália. Bem, nosso sistema é um pouco diferente do Brasil, que você tem um sistema como a ANM, que é federal, também temos um Austrália federal, que é o Geoscience Australia, mas cada estado tem seu próprio grupo de geólogos, e também faz seus próprios programas de explorações, mas depois de 2004, 2005, South Australia, que por coincidência é onde os minerais têm sua oficina e suas minas, suas operações na Austrália, eles começou a fazer um programa que se chama PACE. Não lembro, desculpa, que significa as letras em inglês, mas esse foi um programa que eles fazem o seguinte, como pode ver aqui na esquerda, aqui no estado de South Australia, e aí, nos pontos vermelhos, tem projetos de sondas. Isso significa que o governo do estado, em 2005, se não estou errado, foi 2 milhões de dólares australianos, que seja como mais ou menos 8 milhões de reais. Eles pagam o máximo de 50% do orçamento do programa de sonda. Então, nesse momento, eu fui trabalhando lá, aqui nessa parte aqui, em Curnamona Craton, por aí. E aí, eles chegaram 50% do orçamento de sonda, de todos os custos. Aí também tem que entregar os dados deles, eles têm direito para manter os testemunhos, os ensaios, tudo isso. Tem custos também. Por isso, em 2005, o descobrimento de Caravaggio, que é uma mina que tem hoje em dia, que tem 5 milhões de toneladas de cobre conteúdo, foi descoberto por um senhor que colocou sua aposentadoria como metade, e outra metade do governo. E o primeiro furo foi mal. O segundo furo pegou Caravaggio, hoje em dia é uma mina grandão de subterrâneo.
também eles acham que investiram como 40 milhões de dólares australianos, e aí tem um retorno on investimento muito grande mais que isso. Ao mesmo tempo, outro estado começou faz, acho, 6, 7 anos, em Queensland, onde temos Mount Isa e muitos depósitos de carvão. Eles fazem algo um pouco diferente, que pode postular para um orçamento para geoquímica, geofísica e também de zonas. Então, é mais ou menos o mesmo. E o último a chegar na festa é Northern Territory, que é um estado bem pequeno, com pouca gente na Austrália, porque tem muito potencial mineral, mas tem poucos projetos. Está aí isso é Honda 13, que acho que tem 2, 3 anos por ano, não sei muito bem. Então, o que estou fazendo aqui? O que estou falando aqui? Isso foi uma maneira na Austrália, se voltarmos aqui na primeira, em 2010, 2011, mais aqui, voltando aqui, a taxa de descobrimento aqui foi muito baixa. E aí, obviamente, incluíram algumas barritas assim, sal carabatina, outros pórfidos. Mas no caso da Austrália, depois de 2004, 2005, os orçamentos subiram, a taxa de descobrimento subiram, por exemplo, outras razões, mas estou falando, é uma coincidência aqui com aquelas duas coisas. Pode ser uma coisa que faz no Brasil, não sei, é uma sugerência que estou pensando, a pergunta foi como pode avançar explorações e pesquisa no Brasil. E que eu acho na última coisa, falando mais da empresa, agora, dos minerais, já fizemos 2 coisas nos últimos anos. A primeira é esse Explorer Challenge, ou a Gola Craton Challenge, em que isso foi na propriedade mineira de Prominent Hill, que é essa mina de Oz, que tem mais de 10 anos de vida passada. E entregaram a todo mundo os dados, tudo que há. Geofísica, furos, geoquímica, ensaios, tudo. E a gente tem que fazer novos modelos, novos ideias de onde pode explorar. Isso não é novo. Acho que o primeiro foi em 2000, 2001 com o Gold Corp Challenge em Canadá, meio famoso. Mas agora estamos testando, sondeando alguns alvos que saíram desse challenge, esse desafio ano passado. E é um exemplo em que se o governo não pode ajudar com a gente com pouco capital, com empresas juniors, talvez nas empresas pode também. E abaixo aí na Copa da Cobre, um novo que está fechando agora, nos dias, amanhã acho, que está especificamente no Peru, que fizemos aí, nós fizemos o processamento de todas as imagens satélites, e de novo passamos para a gente para que pode descarregar, faça a interpretação, e depois escolhe alguns alvos e passa para nós. E cada um tem um prêmio, um prize de diferentes montos de dólares australianos, que também aí. E a última coisa que estamos só fazendo em Austrália, que é outra coisa que se a gente tem, que se chama philanthropy, que se a gente tem algo que gosta, mas não pode aceder aos fundos, não pode ter dinheiro para testear, pode chegar aos mineros e proponer sua ideia e ver se nós gostamos e fazemos assim. Então, é duas coisas assim. O governo pode ajudar a empurrar uma ajuda para explorações em greenfields, por exemplo, ou também nas empresas pode. E para mim é isso. E vou dizer obrigado para o tempo e o convite, e espero que a gente pode pensar um pouco nisso e pelo menos contar um pouco do pensamento. Obrigado. Obrigado você, Owen, pela apresentação, e já convido o Paulo Pires, por favor, para a sua apresentação, 10 minutos. Paulo. Ok, então vou compartilhar aqui, Roberto. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá um branco aqui. Não, está vendo? Ainda não. Não.
Para mim está dizendo que está compartilhado. Aqui vou parar e tentar de novo. E agora? Ok. Ok. Então, primeiro, agradecer, né, Roberto, o convite aí do IBRAM e da DING, cumprimentar meus colegas palestrantes aí. Minha apresentação vai ser mais ou menos na mesma linha do que o Elmer e o que o Owen colocaram, né, que é uma visão mais da indústria, né. Passando aqui para, que na realidade, o que a indústria espera da gente, né, da exploração mineral. É óbvio que a indústria quer que a gente ache um depósito de classe mundial, né? Então, mas como isso? Definindo novas áreas de pesquisa, compilando as informações disponíveis e testando, né, o portfólio que você vem montando, né? Esse portfólio é testado, você, eventualmente, algum projeto que você não tem sucesso, mas o importante é trazer os aprendizados dessa atividade, né? Então, o próximo slide mostra bem isso, né? Que quando a gente utiliza as informações de um projeto, né? Quando a gente considera os pontos positivos dele, incorpora no nosso portfólio e identifica os pontos negativos, os erros, né, e tenta corrigi-los, e incorpora isso na nossa cultura, o nosso nível de sucesso em termos de descoberta, ou de chance de descoberta, aumenta 20%. Isso, por vezes, não é um procedimento muito comum na indústria, né? Mas é uma coisa extremamente importante aí, que seria interessante pontuar. Do ponto de vista de orçamento e distribuição de orçamento, esse daqui é um gráfico parecido com o que o Owen colocou e muito parecido com o que o Elmer também falou. Isso daqui se refere aos não ferrosos, né? O gráfico de barras é o budget da exploração e a linha azul seria o preço das commodities. É um índice global composto, aí, considerando todas as commodities. Você vê que ele se ajusta, né? Existe uma boa correlação entre o orçamento e o preço das commodities. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, porque a gente tem que estar preparado, né, para as disponibilidades orçamentárias, né? E todos sabem que o preço das commodities é cíclico, né? Mas a gente não sabe objetivamente quando que é o comprimento de onda, né, a posição dessa ciclicidade no tempo, né? Mas a mensagem aqui é bem essa, a gente ficar preparado, estarmos preparados para essa disponibilidade orçamentária, né, sabendo-se dessa variação no preço das commodities. O gráfico à direita ilustra para onde vai efetivamente esse dinheiro, é um gráfico que pontua o número, um quantitativo de sondagem, né? E aí, mais uma vez, como o Elmer colocou, as empresas de ouro realmente são as que mais têm esse desembolso, né? Ainda falando um pouco desses orçamentos, é um gráfico também parecido com o do Owen, para onde que está indo esse orçamento do ponto de vista de tipo de estágios, né, de desenvolvimento dos projetos, né? Ao longo do tempo, houve uma inversão, né? No passado, esse desembolso era mais relacionado aos projetos grassroots ou greenfield, né? E hoje, você tem essa inversão com um maior desembolso relacionado aos projetos ou próximos às minas, né? É lógico que tem a ver com a necessidade de reposição de reserva, o risco também é menor, né? Esse lado aqui, essa porção aqui, o risco é bem maior do que o risco aqui, mas também o investimento é menor, né? E esse comportamento tem a ver também com o menor aporte das majors, né, para os projetos greenfield, grassroots, e a menor presença das juniors mesmo, como o próprio o Elmer colocou, né? Hoje, principalmente nos tempos atuais.
Aqui um outro gráfico colocando também o custo de descoberta relacionado aos depósitos, em azul aqui o número de depósitos achados, em pontilhado o quantitativo perfurado, e em linha contínua em vermelho o orçamento. Então, a gente tem estamos achando depósito com um custo muito maior. Isso nos dá uma responsabilidade absurda, né? Que a gente tem que ser muito mais eficiente de onde alocar esses recursos. Outro gráfico também exemplifica, esse daqui é um dado de 2017, muito semelhante ao que o Elmer colocou também, talvez a porcentagem não seja a mesma, né? Mas é aonde geograficamente está distribuído esses orçamentos de exploração mineral, né? Logo, destaca-se logo o Canadá aqui com 14% e a Austrália também. De modo intermediário é Chile, Peru, Estados Unidos, e o Brasil aqui com 3% desse orçamento. Acho que o dado do Elmer é um pouquinho mais novo, parece que piorou ainda, né? Mas aí a gente pode discutir mais para frente. Coincidentemente ou não, né, esses países, Canadá, Austrália, são os que, do ponto de vista exploratório, são os considerados que têm um terreno maduro, né? Ou seja, os desafios de descoberta ou de desenvolvimento são maiores, né? Se a gente for observar e pensar na Austrália, hoje o desafio é investigar maiores profundidades sob cobertura, né? Isso envolve também o desenvolvimento de tecnologias, novas tecnologias, né? De geofísica para investigar profundo, geoquímica também, para tentar captar essas coisas mais profundas ou sobre uma cobertura estéril, né? Nessa linha, principalmente na Austrália, aí deve ter uns 10 anos atrás, aí, que trouxeram de volta o conceito de sistema mineral, né, que é uma coisa que está muito espelhada ao petróleo. O sistema mineral, ele vislumbra, ele reza, né, que os processos em suas diversas escalas, que são os que condicionam e formam os depósitos minerais, né. Então, passando desde a arquitetura da litosfera, tanto pelos o caminho pelo que o fluido que está carreando ou transportando metal, atravessando a crosta, a interação desse fluido com um trape físico-químico, por exemplo, e todo esse conjunto também de pensar numa escala maior, né, demanda novas tecnologias, e é uma coisa que vem sendo feito nesses terrenos maduros. Uma coisa que também é importante, né, frisar aqui, é que a gente tem que ter a preservação desses sistemas, é óbvio, né? Então, o sistema mineral, ele reza que um depósito mineral não é fruto da sorte, né, ele é preditivo. Então, a gente tem que olhar em várias escalas e usar as melhores ferramentas. Do ponto de vista de ferramentas, isso é meramente ilustrativo, né? Algumas dessas ferramentas a gente tem disponível no Brasil, outras não. Mas independente de tê-las ou não, o que é importante é que a gente tenha as pessoas aqui, as empresas aqui, e nada impede da gente sentar na mesma mesa, junto com fornecedores, e tentar chegar a um alinhamento que seja viável, tanto para a empresa quanto para os fornecedores, para trazer essas novas tecnologias o quanto antes para cá, né? E inclusive a DIMB, né, Roberto, pode ser um grande fomentador nesse sentido. Concluindo aqui, como havia colocado, né, a gente tem que estar preparado para esses momentos de disponibilidade orçamentária, que é totalmente controlado aí pela variação de preços de metais, né? Então, para trilhar esse caminho, nada melhor do que ter um caminho bem... um caminho asfaltado ou ladrilhado, né, e esses pontos que eu coloco aqui seriam um cenário ideal. Muitas dessas iniciativas já estão implantadas, outras em implantação, e tenho muito de lição de casa aqui para a gente fazer também. Então, eu gostaria de pontuar uma maior aproximação entre empresas, academia, serviço geológico, para suprir lacunas de informação e mostrar um contexto geológico atrativo. A gente tem que ser competitivo, né, para trazer esse dinheiro para cá.
fornecedores com novas tecnologias, as quais estão sendo exigidas e empregadas em terrenos maduros, leis claras e transparentes para atração de capital externo em projetos de maior risco, acesso a fundos de investimento viabilizando projetos mais avançados, equipe multidisciplinar tecnicamente capacitada e de alta performance, uma análise sistemática dos dados confiáveis e robustos próprios ou de acervos governamentais. E eu acho que saiu aqui, né? Share again. Voltou? Voltou. Voltou? Então, de acervos governamentais, né, isso daí para dar para uma melhor interpretação aí, pensando bem no conceito de sistema mineral, né, utilizando técnicas inovadoras na coleta, processamento e interpretação dos dados, identificando os melhores targets dentro do modelo conceitual, assimilar os aprendizados e mitigar erros, ter a melhoria contínua, né, definir oportunidades e assumir riscos embasados em suporte técnico consistente, e tudo isso aí com a responsabilidade socioambiental. Acho que era isso, Roberto. Obrigado, Paulo. Eu devo dizer a todos que o nosso tempo encerrou. Eu estou aqui sendo pressionado pela produção. Não vamos ter tempo para uma discussão, mas eu vou transgredir essa regra e fazer uma única pergunta a todos em função daquilo que foi explanado durante o nosso painel. Se vocês fossem elencar, isso é uma pergunta para todos e única para a gente encerrar o painel. Se vocês fossem elencar 2 fatores primordiais para que nós pudéssemos ter um desempenho em nível internacional, inclusive melhor da nossa pesquisa mineral, com base nas barreiras que o próprio Elmer já colocou numericamente, quais seriam esses 2 que vocês elencariam com base na sua experiência? Podemos começar com o Márcio, por exemplo, que está aqui na minha tela. Rapidamente, Márcio Papuf. Informação, professor. Okay. Organizar a informação. É isso. Ok. Beleza. Lilian, por favor. Eu acho que o Márcio está certo, organizar a informação, mas, sobretudo, na nossa realidade, nós estarmos mais preocupados na geração dessas informações confiáveis. Ok. Elmer, por favor. Você está mudo, Elmer. Bem, a primeira coisa que eu acho é que está faltando no Brasil a presença das majors, que investem 70% do budget internacional. Quer dizer, elas foram embora do Brasil, as grandes, Rio Tinto não pesquisa mais, BHP pesquisa pouco, etc. Então, o que faz essas empresas voltarem? A descoberta de um novo ambiente geológico promissor para reservas de classe internacional, como, por exemplo, os pórfiros do norte do Mato Grosso. No dia que se descobrir uma jazida de classe internacional lá, nós teremos as júniores do cobre de volta para o Brasil. Acho que isso é uma coisa fundamental, entendeu? Não sei como é que é possível organizar nem fazer isso, mas eu acho que a CPRM tem um papel importantíssimo de gerar novos ambientes geológicos, principalmente no ouro. Por exemplo, não tem nenhuma jazida no Brasil modelo Carlin, que produz uma quantidade enorme de ouro, entendeu? Mas nós não estamos pesquisando, não tem ninguém fazendo isso, entendeu? Então nós temos que começar a trabalhar no sentido de retornar com os capitais para cá. O resto nós fazemos por aqui, não tem problema não. Ok, obrigado, Elmer. Paulo? Eu vou nessa linha também. Eu acho que esse background de informação prévia aí é imprescindível, porque é o que torna atrativo e pode tornar muito mais rápido, né,
uma descoberta. Sem dúvida, eu acho que olhar um pouquinho fora da caixa e observar, eu acho que a gente tem muito a gente é um país ainda pode se considerar imaturo, né, do ponto de vista exploratório. Então, temos grandes chances aí, temos terreno, temos área para achar essas novas fronteiras, novas províncias. Muito obrigado. E para terminar, Owen, por favor. Mais ou menos a mesma linha que Elma e Paulo, dá um ambiente com baixo risco para os júniores para voltar no Brasil e vai depois chegar aos grandões, o BHP, Rio Tinto, tudo isso, as coisas que eu falei, pode ser uma opção. Mas acho mesmo, faz mais greenfields e baixo risco para os júniores. Aí. Perfeito. Olha, eu tinha muito mais questões aqui para jogar à mesa para conversar em função dessa visão eclética sobre a pesquisa mineral no Brasil. Infelizmente, não vou poder fazê-lo. Farei em uma outra ocasião com os meus colegas. Então, eu gostaria de encerrar esse painel agradecendo a todos e todas pela participação, por ter reservado o seu tempo precioso para estar aqui conosco, interagindo e participando dessa discussão. E convidamos, eu não sei se ainda há tempo, para visitar os estandes da área da feira virtual e participar das outras atividades e palestras do Exposibran, que eu acho que está se encerrando daqui a pouco. Gente, forte abraço, se cuidem, um bom resto de semana e nos vemos quando nos vemos. Forte abraço. Um abraço a todos.